o título dessa palavra é As 7 Dispensações. Fala assim, 7 dispensações. Está lá em Efésios capítulo 3, verso 2. Abra a sua Bíblia aí, ou projeta para nós, Efésios, capítulo 3, verso 2. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus. Fala assim, dispensação da graça de Deus. Esse aqui é o apóstolo Paulo, falando para a igreja em Éfeso. O livro de Efésios, a epístola de Efésios, é a epístola na qual fala sobre a igreja. Então ele vira aqui e fala, olha, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação. Qual dispensação? Qual dispensação lá? Dispensação da graça. Dispensação da graça. Deixa eu definir aqui a palavra dispensação para vocês. Efeito de dispensar, dispensa. Efeito de distribuir, dividir, repartir. Ou seja, a história de Deus com o homem, na qual está relatada na Bíblia, ela está dividida em dispensações. Falam dispensações. São 7 dispensações. Então olha só, ele diz, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, que a mim foi confiada para vós outros. O apóstolo Paulo é o apóstolo da graça. Ele é o apóstolo que foi destinado aos gentios. E aí, continuando, pois, segundo uma revelação, que me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ou seja, dispensação é a maneira como Deus lida conosco, com o seu povo. A revelação de Deus é como a luz da aurora. Vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Não é assim o sol? Vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Assim é como Deus trata conosco. E Deus me deu uma ilustração. Me ajuda lá, pede para o João ser rápido. Qualquer coisa, até uma água quente serve para aquecer as... Fui comprar, não, água quente serve, amém? Estou aceitando água quente para aquecer as cordas vocais. Amados, é como um filho. Como é que eu trato um bebezinho de 6 meses? Eu trato ele de uma maneira, sim ou não? Sim. Um bebê de 4 anos, uma criança de 4 anos, como que eu trato ela? De outra maneira. Eu vou iluminando ela, eu vou trazendo conhecimento. Amém? Uma criança de 10 anos, mais conhecimento. Um adolescente de 13 anos, mais conhecimento. Um jovem, um adulto. Deus não mudou. Fala assim, Deus é imutável. Mas a maneira como Ele me trata é gradativo. Assim é na Bíblia. Foi um processo de Deus para apresentar Cristo. No momento certo, Ele veio. Amém? E Ele voltará. Então Deus lida com as pessoas de diferentes maneiras. Amém? Essa está quente? Não, quentinha. Amém. Eles vão providenciar. Pode pegar até uma canequinha para mim lá, o Rodrigo, fazendo favor. Então Deus ele lida de diversas maneiras com o homem. Amém, amados? É gradativo. Como é que Deus lidou com Adão? Foi de uma maneira? Sim. Essa é a primeira dispensação. A dispensação da inocência. Deus lidou com Adão de uma maneira diferente como Ele lida conosco após a vinda de Cristo. Nós estamos na dispensação da graça de Deus. Você crê comigo que nós temos mais revelação do que Adão? Sim ou não? Sim.
Nós crescemos, Deus foi se revelando, na medida, né, que a história dele com o homem foi sendo escrita, ele foi se revelando na palavra. Olha só, por que eu quero falar isso? Preste muita atenção, que é muito importante isso. Teve uma pessoa que mandou um vídeo para o pastor Aloysio. E esse vídeo, talvez você tenha visto. Um homem de Deus. Um crente, talvez um pastor, não sei quem. Falou, olha, vamos orar para Deus mandar uma maldição nos ministros do Supremo Tribunal. Mandar fogo do céu. Matá-los. Pois é, foi mais ou menos nesse contexto. Amados, Deus já lidou dessa maneira anteriormente, sim ou não? Sim. Elias não mandou fogo do céu contra os profetas de Baal, mas nós estamos na velha aliança ou nós estamos na nova aliança? Fala para o seu irmão, fala assim, meu irmão, você está na nova aliança. Irmãos, esses irmãos aqui é tão preciosos que eles compraram até um chazinho, trouxeram quente. É bom demais ser pastor dessa igreja, não é? E está quente. Aleluia. Delícia. Não, mas eu estou enjoado, não estou, irmãos? Canequinha, chazinho quente, aleluia. Está faltando quase que um banco aqui, né? Mas vamos seguir adiante. Irmãos, Deus não nos chamou para vivermos de outra maneira. Nós devemos viver de acordo com a nossa dispensação. Olha só o que Jesus falou para João e Tiago. Está lá em Lucas capítulo 9, versos 51 ao 56. Diz assim: e aconteceu que, ao se completarem os dias, no verso 51, em que devia ele ser assunto ao céu, subindo ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe preparar pousada. Essa aldeia de samaritanos, samaritano era um povo que tinha sido misturado. Eles eram israelitas, mas quando dividiu o reino entre Judá e o restante, Judá e Benjamim do restante das tribos, e eles criaram uma capital, Samaria, e eles misturaram com outros deuses. Então o samaritano para o judeu era alguém rejeitado, mas Cristo foi para eles. Fala assim, graças a Deus. A graça personificada de Deus, Cristo, a bondade de Deus manifesta, o amor dele materializado, que é Cristo, foi até aqueles que eram idólatras, que eram mestiços, que eram rejeitados. E olha só, mas não receberam. Eles não receberam Cristo, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? É a mesma coisa que estão falando. Vamos orar para lançar uma maldição. Na nova aliança nós abençoamos toda a autoridade, toda ela, quer seja boa ou ruim. Está lá em Romanos capítulo 13. O certo é falarmos palavras de bênção e não de maldição. Fala assim, amém. E olha só, aí eles falam assim, vamos mandar fogo do céu? Jesus, olha só, eles estavam aonde? Na velha aliança. Eles estavam como quem? Como Elias. Eles estavam como quem? Como Moisés. Eles estavam aonde? Na lei.
Mas olha só, Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu. Fala assim, repreendeu. E diz: vós não sabeis de que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Toda a Bíblia é a palavra de Deus, mas a palavra atual agora é a graça, não é a lei. Jesus cumpriu toda a lei. Fala assim, Jesus cumpriu toda a lei. Mas tem gente que está querendo viver na lei. Então tá, você quer viver na lei? Então cumpra os 613 mandamentos. Comeu carne de porco hoje? Morre. Você desobedeceu seu pai algum dia de maneira veemente? Apedrejado. É o que a lei diz. Apedrejamento para filhos desobedientes. Alguém comeu um camarãozinho? Está quase falecendo. Vai partir, está pecando. Alguém aqui está com tecidos diferentes, vestido com algodão e com lã? Pastor, eu nem sei que tecido que é da minha roupa aqui. De repente você misturou tecido. Tudo isso a lei falava que era proibido. Vocês estão me entendendo? Você misturou sementes quando você plantou o seu jardim? Pois é, não pode. Você não pode lançar 2 sementes. Ou seja, amados, preste muita atenção. Nós não estamos mais na lei. A lei é boa? Boa. Perfeita? Perfeita. Eterna? Eterna. Mas nós morremos para a lei. Fala assim, eu morri para a lei. É o que o apóstolo Paulo diz. Aleluia. Devemos olhar para a palavra para enxergar Cristo segundo a nossa dispensação. Nós devemos sempre ler a palavra para ver, primeiramente, irmãos, olha aqui para mim. Você sabia que tem homens que são treinadores, coaches, que ensinam aí no mundo, e eles pegam a Bíblia, princípios da Bíblia, e aplicam para a vida deles. E isso é bom? Sim, sim, não há nada de errado nisso. Mas nós devemos olhar, preste muita atenção nisso, aqui é uma chave. Você deve olhar para a Bíblia, primeiro para enxergar Cristo. Vou repetir, presta atenção. Você não deve ler a Bíblia para aprender princípios, primeiramente. Você deve ler a Bíblia para ver Cristo. Nós olhamos para Cristo e somos transformados. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, somos transformados. Romanos diz que nós não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, quando nós enxergamos Cristo. Olha só, lá em Gênesis, Jesus é o cordeiro no altar de Abraão. O Velho Testamento é Bíblia? Sim, mas você tem que olhar para ele para enxergar Cristo. Ele é o sacrifício no altar. Graça, fala assim, graça no meio da lei. Olha só, em Êxodo, é o cordeiro da Páscoa, o grande libertador. Em Levítico, sumo sacerdote. Em Números, ele é a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. Em Deuteronômio é a cidade do nosso refúgio. Vai falando amém, amém? Eu vou falar só falando amém. Josué, ele é o tecido vermelho na janela de Raabe. Em Juízes, ele é o nosso juiz. Em Ruth, ele é o nosso redentor. Em Samuel, 1º e 2º Samuel, ele é o profeta confiável. Em Reis, ele é o rei dos reis. Em Crônicas, ele é o monarca infalível. Em Esdras, ele é o escriba fiel. Em Neemias, ele é o restaurador da pátria. Em Esther, ele é o intercessor, o defensor. Em Jó, ele é o redentor. Em Salmos, ele é o nosso pastor.
Em Provérbios ele é arquiteto da sabedoria. Eclesiastes ele é a nossa sabedoria. Em Cantares ele é o belo noivo. Em Isaías ele é o servo sofredor. Em Jeremias ele é a esperança de Israel. Em Lamentações ele é o profeta que chora. Ezequiel ele é maravilhoso homem de 4 faces. Amém? Que está descrita lá nos evangelhos. Daniel ele é o homem na fornalha. Em Oséias ele é o amor fiel. Em Joel ele é o grande juiz das nações. Em Amós ele leva os nossos fardos. Em Obadias ele é o nosso salvador. Em Jonas é o grande missionário. Miqueias o mensageiro dos pés formosos. Em Naum ele é o vingador. Em Abacuque ele é o sentinela. Em Sofonias ele é o poderoso. Em Ageu o restaurador. Em Zacarias ele é a fonte. Malaquias ele é o sol da justiça. Em Mateus ele é o rei. Em Marcos ele é o servo. Em Lucas ele é o filho do homem. Em João ele é o filho de Deus. Aleluia! Em Atos ele é o caminho, a verdade e a vida. Em Romanos é a nossa justiça. Em Coríntios ele é o esposo fiel. Em Gálatas ele nos redime da lei. Em Efésios ele tem riquezas insondáveis. Ele é o cabeça da igreja. Em Filipenses ele supre todas as nossas necessidades. Em Colossenses ele é a plenitude. Em Tessalonicenses ele nos arrebatará. Em Timóteo ele é o mediador entre Deus e os homens. Em Tito ele é a nossa bendita esperança. Em Filemão nosso grande fiador. Em Hebreus ele é o sangue do pacto eterno. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Em Tiago ele é a cura do doente, o legislador e a lei perfeita. Em 1 Pedro ele é o sumo sacerdote. Em 2 Pedro ele é o longânimo. Em 1 João o advogado. 2 João o verdadeiro. 3 João ele é o amado da igreja. Em Judas ele é o Senhor que vem miríades de anjos. Em Apocalipse ele é o alfa e o ômega. E todos digam amém. Dá uma salva de palmas para o nosso Deus. Ô irmãos, quantos aqui não ficam cheios do Espírito ouvindo? Então nós devemos ir para a palavra para ver Cristo, amém? Olha só, 2 Timóteo diz, capítulo 2, verso 15: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Nós devemos manejar bem a palavra da verdade. Por isso que você tem que ler a Bíblia. Por isso que você tem que meditar na Bíblia. Para que você leia a Bíblia segundo a dispensação atual. A presente verdade, que é o Evangelho da Graça. Que é a sexta dispensação. Ainda há mais uma que virá. Quero compartilhar com vocês aqui. Mas olha só. Tem muitos pastores que uns fazem por ignorância, outros fazem por sorte da ganância, que manipulam as ovelhas, falando ainda na dispensação passada, na lei, para dominar o rebanho. Para dominar, ele fala: olha, se você não dizimar, o devorador vai entrar lá na sua casa. Irmãos, olha aqui para mim. Nós estamos na nova aliança. Eu preciso falar algo para você. O dízimo, ele está na nova aliança da seguinte maneira: porque você entendeu que Deus te supriu, que Ele já te abençoou com toda sorte de bênçãos, você devolve a Deus com alegria. Mas eu preciso falar para você, na nova aliança, você não vai ser amaldiçoado se você não devolver o seu dízimo. Mas tem gente que domina o rebanho como? Fala: olha, se você não dizimou, o devorador vai lá na sua casa. O migrador, o cortador. Isso é palavra de Deus? Sim, mas em qual dispensação? Na velha. Porque Cristo, Ele é o nosso supridor. Está lá em Filipenses. Cristo, Ele supre todas as nossas necessidades. Amém? Mas olha só. Por quê? Porque quando você ouve uma palavra dessa maneira, como é que você fica para com Deus?
com medo, sim ou não? Você fica com medo ou não? Sim. Você tem que dar o dízimo. Você dá o dízimo dos seus presentes? Tinha que dar, de acordo com a velha aliança. Você pega tudo que entra para você, você tira 10%? Olha, bem provável que não, quase certo que não. Mas eu vou te falar algo. Mas tem gente que quer dominar como? Falando, se você não devolver o dízimo, o migrador vai destruir a sua casa. Deixa eu te falar uma coisa. Ele está lançando o quê? Medo. E Cristo diz, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Você vai devolver o dízimo e vai ofertar, não por medo, mas com alegria no coração. Fala para o seu irmão, amém, meu irmão. Você está entendendo? Mas, alguns ensinam, por causa da desobediência do homem, Deus mudou o plano no decorrer das gerações. Mas isso não é verdade. Deus estabeleceu o plano de trazer o descendente para esmagar a cabeça da serpente. E foi uma revelação progressiva. Em cada dispensação, ele revelava algo para o homem. Mas em todas as épocas, o homem foi desqualificado. Mas Deus já sabia. Sabia disso? Quando Adão caiu, Deus sabia, sim ou não? Sim. Mas ele tratou ele com aquela medida. Mas por que ele permitiu todas essas quedas até Cristo? Porque o plano de salvação de Deus para o homem envolvia Cristo. O homem não poderia se salvar. Ou seja, em todas as dispensações que eu vou falar agora, todas elas o homem falhou. Vocês estão me entendendo? Por quê? Para que um dia viesse aquele que é perfeito e cumprisse toda a lei. Fala assim, graças a Deus. Em todas as dispensações você vai ver que a salvação sempre é pela graça mediante a fé. Pastor, sim, mesmo na lei, é graça de Deus ou não é? O homem recebeu o perdão de Deus, sacrificando um cordeiro, é graça ou não é? Sim. Na primeira dispensação, que eu vou falar agora, que é a inocência, que Deus vira para Adão e Eva e fala, olha, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Um mandamento apenas, irmãos, presta atenção, desfruta de tudo, faz o que você quiser, só não faça não coma do fruto, não é da árvore do pecado, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, apenas isso. E o que Adão fez? Foi lá e comeu. Olha só, apenas ele foi lá e comeu e fracassou. Aí qual foi o julgamento? Expulsou Adão e Eva do jardim. Mas deixa eu te falar uma coisa, há graça nisso? Sim, fala assim, há muita graça. Olha só, Deus havia dito para Adão que ele iria morrer, mas ele comeu e não morreu. Quem que morreu? Um cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo, que era Cristo Jesus. Lá na cruz, lá no Éden, foi feito um sacrifício de um animal. Adão não morreu imediatamente, viveu muitos anos, centenas de anos. Quem que morreu? Um cordeiro. Havia graça lá na primeira? Sim. A graça, ela permeia em todas as dispensações, porque a graça é uma pessoa, é Cristo. Fala assim, graça é uma pessoa, é Cristo. Não há salvação sem a graça de Deus. Segunda dispensação, a primeira é da inocência, segunda, consciência. Olha só, a dispensação da consciência, a responsabilidade era oferecer sacrifícios e andar pela consciência. Está lá em Gênesis 3:21, diz assim, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. E então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Então ele andava de segundo a sua consciência. E assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e vive eternamente. E também ele tinha que sacrificar. Abel, por sua vez,
está lá em Gênesis 4:4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. E ele trouxe o quê? Sacrifício agradável a Deus. Era isso que ele tinha que fazer, mas o homem falhou? Falhou. O homem errou, fracassou, corrompeu, né? Tá lá em Gênesis 26:12. Gênesis 6:12 diz assim: viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho da terra. Alguns falam, não, os homens têm que andar de acordo com a sua consciência. Homem nenhum consegue praticar a boa consciência de Deus. Todos falham, carece de Deus. O que aconteceu aqui? Os homens, os filhos de Deus, que eram os anjos, tiveram relacionamento com as filhas dos homens, que eram as mulheres. E aí diz, não vou falar desse estudo, mas diz que toda a humanidade corrompeu. Havia apenas uma família que era feita como Deus criou, como o homem, que era a família de Noé. Deus trouxe o julgamento, trouxe o dilúvio, mas Deus não desistiu, Ele continuou. Fala assim, graças a Deus. Seguindo adiante, terceira dispensação, o governo humano, que era agora então, a responsabilidade era povoar e espalhar-se por toda a terra. O que eles construíram? A Torre de Babel. Novamente o homem falhou, juntou toda a humanidade em uma cidade, não quis espalhar e construiu uma torre para ser grande como Deus. Novamente falhou. O que Deus trouxe? Confusão nas línguas. E Deus, trouxe julgamento e espalhou por toda a terra. Está lá em Gênesis 11:9. Chamou-se-lhe, pois, isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Terceira dispensação. A primeira é da inocência. Segundo, consciência. Terceira, governo humano, que é essa que eu falei. Agora a quarta dispensação, a da promessa. Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Qual que era a promessa? De Canaã, que eles permanecessem em Canaã. Deus vira para Abraão e falou assim: Abraão, permaneça em Canaã, não desça para a terra do Egito. Ele até foi e voltou, mas Jacó, o seu neto, foi para o Egito, e lá eles ficaram escravizados 400 anos. Eles falharam novamente, desceram para o Egito. E olha só, e a equipe de louvor pode subir aqui, amém? E aqui nós vemos, amados, fazer um parênteses aqui, nós vemos que o diabo o tempo inteiro ele quer resistir o plano de Deus. Porque lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, disse que a mulher daria à luz ao descendente, e que ele esmagaria a cabeça da serpente. Então o diabo sabia que um dia viria. Adão soube, tanto é que ele colocou o nome de Eva, o nome da mulher de Eva, que significa vida. Depois nós vemos o diabo querendo destruir os descendentes. O que ele fez? Entrou dentro do coração de Caim. Caim matou Abel. Os filhos, o segundo filho ali, Abel, de Adão e Eva. Depois nós vemos os anjos se misturando com as mulheres e trazendo uma nova linhagem. Olha aqui para mim, vocês ficam achando assim um absurdo. Tem uma linha teológica que crê nisso. Tanto é que dizem que tinham nefilim gigantes. Quando você vai para a mitologia grega, eram homens poderosos. Eles creem que era essa mistura de homem com anjos. Aí você fala, pastor, isso é muito estranho. Mas hoje, eu vi não sei se é verdade, mas eles já estão querendo misturar. Na China estavam misturando o DNA do homem com o animal. Dizem que parece que o primeiro feto, o primeiro embrião,
que foi feito sem um espermatozoide e sem um óvulo, foi feito agora, de uma célula tronco. Irmãos, não se assustem, mas o diabo está querendo trazer uma nova espécie. Está lembrado da besta? A besta é um ser que não é homem. A besta é um ser que não é um homem como Deus criou. Preste atenção. O diabo tem ódio dos homens. Ele quer criar, assim como Deus, a sua espécie. Pastor Luísa vai falar a respeito de algumas coisas agora, nesse mês, a respeito dos últimos dias que nós estamos vivendo. Mas está lembrado no Egito da morte das crianças? O faraó falou: mate todo menino. Depois nós vemos a esterilidade de Sara, Rebeca, Raquel, a morte das crianças do nascimento de Jesus, porque ele quer atrapalhar o plano de Deus. E aí nós vemos na quinta dispensação a lei. Qual que era a responsabilidade de guardar a lei? Algum homem conseguiu guardar a lei? Não. Falharam, porque é incapaz, é impossível. Ninguém consegue cumprir a lei. A lei é boa, ela é perfeita, ela é eterna, mas o homem não consegue. Tanto é que Deus fez uma aliança entre Deus Pai e Deus Filho. E nós somos incluídos nessa aliança quando cremos com o nosso coração e confessamos com a nossa boca. Nós somos salvos. Violaram a lei, rejeitaram a Cristo. E aí, amados, olha aqui para mim. Houve a dispersão de Israel. Israel foi disperso no ano de 70. A nação de Israel, ela se esparramou para o mundo inteiro. Voltou a se reunir em 1948. 1900 anos depois. Irmãos, olha aqui para mim. Tem noção disso? O julgamento deu, obrigado. E eu estou acabando, graças a Deus. E a lei também, ela é uma profecia. Era como se Deus falasse assim: olha para a lei. E no dia que encontrar um homem que cumpre toda a lei, esse é o Messias. E o Messias veio e cumpriu toda a lei. Fala assim: graças a Deus. Irmão, se eu estou sem voz, vocês têm que falar amém, amém? Quem tem voz, diga amém. Todos que ouçam, digam amém. E a sexta e última dispensação, que é a graça, que é a qual nós estamos. Responsabilidade, receber Cristo pela fé. Fala assim: eu recebo Cristo pela graça, mediante a fé. É assim. O evangelho que hoje nós pregamos é esse. Tudo é pela graça, mediante a fé. Cristo morreu na cruz. Ele reclinou a cabeça. Falou: agora eu posso. Cumpriu-se a lei. Eu sou o fim da lei. E agora todo aquele que crê que Cristo cumpriu tudo que nós carecíamos e precisávamos cumprir, nós somos enxertados nele. Nós nos tornamos o quê? Corpo de Cristo. E onde está Cristo? À destra de Deus Pai. Ele está dentro de nós. Porque agora nós nos tornamos nova criatura. É o que eu tenho ensinado aqui sobre a nossa identidade. Agora, qual que é a nossa palavra? Amados, a nossa palavra agora tem a ver com isso que está aqui. Vou chegar agora no grande finale. Por que a igreja cresceu? Vou dar só um spoiler. Nós começamos o ano passado com 660 irmãos. Sabe quantos irmãos nós temos hoje nas células? 976. 4. Fala glória a Deus. Irmãos, nós estamos falando de 300 vidas que foram acrescentadas. Dá uma salva de palmas para o nosso Deus.
Por quê? Porque você tem entendido o Evangelho. Nós não estamos aqui para acusar o pecador. Nós estamos aqui para anunciar que há perdão. Olha para mim, não anuncie condenação. Fale que há perdão. Ah, pastor, mas e se ele não quiser? Fique em paz, que é o Espírito Santo que convence. Talvez só não é a hora, mas vai chegar o dia. Quando você fala do perdão, fala, ah, perdão para os seus pecados, olha aqui para mim, está incluído o quê? Que a pessoa tem que reconhecer que tem pecado. Aquele que tem, fala, eu quero perdão. Aquele que acha que não tem, fala, eu não preciso. Perdão de quê? Pecado? Não, eu não tenho pecado. Então Jesus não veio para isso. Jesus veio para os doentes. Jesus veio para os perdidos. Mas amados, nós, se todo mundo sentar, os jovens sentarem ali, nós já estamos com quase o prédio fechado. Está faltando essa fileira aqui e mais algumas. Mas eu quero terminar esse ano fazendo o culto no dia 31 de dezembro, lotado, sem uma cadeira vaga. Pessoas serão acrescentadas. Mas como? Não condenando. Fala, vem para Jesus, que Ele perdoa os seus pecados. Vem para Jesus, que Ele te transforma. Vem para Jesus, que Ele é bondoso, amoroso, perdoador. Chegará o dia do juízo, mas ainda não chegou. Nós estamos ainda nas boas novas. Fala assim, graças a Deus. E a única condição para receber Cristo é crer. Mas eles rejeitaram a Cristo. Contudo, não quereis vir a mim. Está lá em João 5:40. Vai vir um julgamento. Ainda virá o julgamento. Fala assim, o julgamento virá. Qual que é o julgamento? A grande tribulação. Mas eu creio, olha aqui para mim. Mas eu creio que a grande tribulação, nós não iremos passar por ela. Eu vou falar de novo, que alguns talvez queiram passar. Eu creio que nós não iremos passar pela grande tribulação. E nós seremos arrebatados. Amados, nós temos pregado o Evangelho. O Evangelho é poder de Deus. Nós estamos pregando as boas notícias. Nós estamos andando segundo a nossa dispensação. Muitas vezes contrário ao que os outros estão pregando. Tem irmãos sérios, honestos, sinceros, verdadeiros, mas que ainda pregam a lei. Então na quinta dispensação. Nós estamos na sexta. Cristo veio. Ele cumpriu a lei. Está lembrado de João e Tiago? Falou, Cristo, Jesus, manda fogo do céu. Porque eles te rejeitaram. Nós não condenamos. Jesus falou para vocês, não sabem de que espírito sois. Nós somos do Espírito de Cristo. Nós somos das boas novas. Nós somos do perdão. Nós somos da segunda milha. Nós somos aqueles que creem que a salvação não é pelas obras, mas é pela fé, pela graça mediante a fé. Aleluia. E a sétima e última dispensação, eu gostaria que você ficasse de pé. Aleluia. Sétima e última. O reino. Amados, olha aqui para mim. Você quer entrar da maneira correta para a próxima dispensação? Quantos querem entrar da maneira correta? Viva a dispensação da graça conforme a graça nos ensina. A graça não te faz mais pecador, não. Quando você conhece o amor de Deus e a graça de Deus, mais santo e mais separado você é, mais consagrado, e todos digam amém. Mas a dispensação do reino é aqueles que reinam em vida. Romanos 5,17. Todo aquele que reina em vida vai reinar quando Jesus
vim buscar os vencedores. Aí no milênio, quando é que vai começar essa dispensação? Na volta de Cristo. Ele vai reger com cetro de ferro durante 1000 anos. E pasmem, vão fracassar no final. Haverá rebelião ainda entre essas nações. E o julgamento será o grande trono branco. Então são essas 7 dispensações. Mas o que cabe a você hoje, amados? Eu quero te chamar para nós sermos uma igreja que não condena. Olha aqui para mim. O que vai atrair as pessoas? A não condenação. Vocês estão lembrados daquela mulher pega em adultério? Ela tinha acabado de cometer adultério. Ela estava ainda com um líquido escorrendo dela. Colocaram ela diante do povo e aí falaram: o que tem que fazer com ela? Jesus. Ele falou: se tem alguém aqui que não cometeu pecado, pode apedrejar ela. Tem alguém aqui que cumpriu toda a lei? Se cumpriu, pode jogar pedra. Todos foram embora. Aí ficou aquele que cumpriu toda a lei e virou para ela e falou assim: eu não te condeno. Eu não te condeno. Nós temos que ser o povo que anuncia as boas novas. Fala para o pecador: eu não te condeno. Fala para o seu parente, para o seu vizinho, para o seu amigo: eu não te condeno. Não vá lá na sua empresa sendo um santarrão perfeito, que não comete nenhum pecado e condenando todos os ímpios. Não. Você vai lá na sua empresa e fala assim: é um amor para você, o amor do Pai para você, porque Ele enviou o Filho para morrer no seu lugar, e Ele não te condena, e Ele te chama para te salvar. Você quer um Salvador? Quando você clama por um Salvador, você está falando que você precisa, que você é um pecador. Eu creio que nós iremos alcançar centenas e milhares de pessoas. Fala para o seu irmão, fala assim: meu irmão, vamos alcançar essa região. Aleluia.